Quando minha casa pegou fogo, mandei uma mensagem no grupo da família: estamos bem, mas perdemos tudo. Nenhuma resposta. Uma hora depois, meu irmão marcou todo mundo em fotos: melhor fim de semana em família de todos os tempos. Ninguém apareceu. Semanas depois, ainda dormindo em um abrigo, meu celular explodiu com 92 chamadas perdidas e uma mensagem da minha mãe: precisamos de você imediatamente. São só $5.000. Sem pensar duas vezes, fiquei olhando as chamas subirem pela lateral da garagem como se fosse um fósforo. A luz laranja, a fumaça subindo pelo céu da noite, o som de algo quebrando provavelmente a velha televisão da sala, tudo se misturava em um caos surreal em câmera lenta. Eu nem conseguia ouvir os vizinhos gritando. Era como se o mundo tivesse submergido na água. Minha esposa já tinha pegado nosso filho e saído. Eu fiquei tempo suficiente para conferir todos os cômodos por instinto. Idiotice. Nada de heróico em quase se sufocar tentando salvar coisas que você nem consegue carregar. Peguei meu celular e minha carteira, e só. Nada de roupas, fotos, álbum de casamento. Saí de casa descalço, com nada além de fumaça nos pulmões e gosto de cobre na boca. Quando finalmente ficamos do outro lado da rua, enrolados em cobertores ásperos da Cruz Vermelha, eu ainda tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Os bombeiros se moviam como engrenagens, apagando as últimas chamas, falando nos rádios, arrastando vigas queimadas do que antes era minha garagem. Olhei para baixo e percebi que minhas mãos tremiam. Não sentia medo, apenas um vazio, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. Lembro do meu filho perguntando: cadê meu quarto? E minha esposa não disse nada. Apenas se ajoelhou ao lado dele e o abraçou. Foi então que peguei meu celular. Abri o grupo da família: eu, meus pais, meu irmão Noah, minha irmã Jordan. O mesmo que usamos para aniversários, emergências, mandar memes que ninguém riu. Não pensei muito. Digitei apenas o que importava: estamos bem, mas perdemos tudo. Enviado, lido. Só isso. Esperava que alguém ligasse na hora. Talvez minha mãe, talvez Noah, talvez Jordan. Esperava perguntas, preocupação, até choque. Nada. Os recibos de leitura ficaram lá como um desafio. Nenhuma bolha de digitação. Nenhuma resposta, só silêncio. Fomos levados a um abrigo temporário naquela noite. Uma quadra de ginástica transformada em centro de crise. CS e água engarrafada e uma mulher que não parava de perguntar se tínhamos asma ou ferimentos. Tentei me manter firme pela minha esposa e meu filho. Meu garoto adormeceu com a cabeça no meu colo. Minha esposa não chorou. Apenas continuava esfregando as têmporas, como se a pressão na cabeça fosse demais para suportar. Abri o celular de novo. Nada da família. Pensei: talvez estejam dormindo. Talvez estejam processando. Talvez estejam a caminho. E então, cerca de uma hora depois, abri o Instagram por algum reflexo idiota. Só queria algo para olhar. Só precisava não sentir por um segundo. O primeiro post que apareceu: Noah. Um carrossel completo, 10 fotos. Ele, meus pais, minha irmã, todos em uma casa de lago, rindo, fazendo churrasco, bebidas na mão, camisas combinando, até uma foto idiota do meu pai com boias. Marcaram todo mundo. Com a legenda: melhor fim de semana em família de todos os tempos. Eu nem pisquei. Apenas fiquei olhando. Cada foto mais nítida que a anterior. Todos sorrindo como se nem lembrassem quem eu era. Nenhuma menção ao incêndio. Nenhum comentário tipo pensando no look ou rezando por você. Eles tinham visto a mensagem. Lido. E seguiram em frente. Mostrei o celular para minha esposa. Ela não disse nada. Apenas balançou a cabeça e desviou o olhar. Ficamos naquele abrigo pelas 3 noites seguintes. FEMA veio. Vizinhos trouxeram roupas, comida, até um brinquedo ou 2 para meu filho. Um bombeiro apareceu fora do expediente com uma pizza e disse que também tinha sobrevivido a um incêndio quando era criança. Estranhos fizeram mais por mim do que minha própria família. Ninguém do meu lado ligou. Ninguém visitou. Nada. Semanas se passaram.
Meu filho parou de perguntar quando voltaríamos para casa. Começou a chamar o colchão de cama. Os pais da minha esposa vieram de Riverside. Nos ajudaram a encontrar um apartamento pequeno. Não pediram nada em troca. O pai dela me deu um cartão pré-pago e disse que não era caridade. Era respeito. Aquela palavra me atingiu mais forte que qualquer outra coisa. Respeito. Algo que eu não sentia da minha própria família há anos. Comecei a reconstruir, literalmente fazendo bicos, trabalhos manuais, qualquer serviço para me manter enquanto o seguro processava o caso. Uma noite, depois de ajudar a consertar um telhado em Eco Park, olhei meu celular. 92 chamadas perdidas, todas do grupo da família, e uma mensagem da minha mãe, como se viesse de outro universo: precisamos de você imediatamente. São só $5.000. Aquele foi o momento exato. Minhas mãos não tremeram dessa vez. Meu estômago não caiu. Apenas fiquei olhando para aquela mensagem por muito tempo e pensei: eles não me ligaram quando eu perdi tudo. E agora eles ligam porque querem algo. Aquela foi a última noite em que pensei neles como minha família. Não respondi de imediato. Deixei o celular sobre o balcão da cozinha do pequeno apartamento que havíamos conseguido juntar. A tela acendia a cada poucos minutos, como se estivesse me provocando. Mais mensagens chegaram da minha irmã: por favor, não complique mais do que precisa. Do Noah: é só isso. Relaxa. E da minha mãe de novo: sabemos que você tem. Luke, não seja dramático. Dramático. Eles me viram perder tudo. Viram minha esposa e meu filho dormindo em colchões de plástico em um abrigo. Viram a gente desaparecer do mapa por semanas e nada disseram. E, no momento em que precisaram de algo, eu voltei a existir. Não como pessoa, apenas como carteira. Passei os últimos 10 anos tirando-os de todos os problemas: a marca de tênis fracassada do meu irmão, cujo frete eu paguei, a faculdade de enfermagem da minha irmã, quando ela não se qualificou para ajuda, o segundo carro dos meus pais, quando não queriam vender o barco. E nunca, nenhuma vez, disseram obrigado sem esperar algo em troca. Esperavam como se eu lhes devesse por existirem. Então, não, eu não respondi. Em vez disso, entrei nos meus aplicativos bancários. Silenciosa, friamente, os removi de todas as contas que havia vinculado a eles. A poupança compartilhada que eu tinha para emergências do negócio do meu irmão foi encerrada. O cartão de crédito que meus pais usavam para supermercado, mas que misteriosamente tinha compras de luxo a cada 2 semanas? Cancelado. Tirei meu nome do contrato do apartamento que coassinei para minha irmã e Investuou. Que o proprietário lide com ela a partir de agora. Eles não sentirão de imediato, mas vão sentir. E quando sentirem, saberão exatamente o porquê. As mensagens continuaram chegando. Noah tentou me ligar pelo Facebook Messenger depois que o bloqueei. Minha irmã deixou mensagens de voz dizendo: somos família, Luke. Minha mãe escreveu um parágrafo inteiro sobre como eu estava mudando e deixando minha esposa me controlar. Essa última parte quase me fez rir. Minha esposa, a única pessoa que esteve ao meu lado durante o incêndio, literalmente e metaforicamente. Ela nunca pediu nada além de respeito, nunca me disse o que fazer com minha família. Mas agora ela era vilã porque eu não estava mais jogando dinheiro cegamente na vida deles. Então meu pai finalmente entrou em contato. O homem que não falava uma palavra desde o incêndio. Ele deixou uma mensagem de menos de 1 minuto, mas eu ouvi cada segundo: você está cortando seu próprio sangue, Luke. Acha que estranhos vão se importar quando realmente contar? Vai se arrepender disso. Ouvi a mensagem 2 vezes. Depois salvei. Não sei por quê. Talvez para me lembrar, mas já era tarde demais para a culpa. Tarde demais para dúvidas. Eles deixaram claro quem importava e quem não importava. Aquele incêndio não destruiu apenas minha casa. Ele expôs tudo. Anos sendo usado, ignorado, esperado para dar sem questionar. E agora que o caixa eletrônico estava fechado, eu era de repente o vilão. Naquela noite, olhei pelo pequeno apartamento onde minha esposa ajudava nosso filho com o dever de casa na mesa de cozinha que tínhamos conseguido de graça no Craigslist. Perguntei a ela: você acha que fiz a coisa certa? Ela não respondeu.
Apenas assenti uma vez, como se nem houvesse pergunta digna de ser feita. Aquela noite, dormi pela primeira vez em anos sem o peso da obrigação pressionando meu peito. Na manhã seguinte, recebi uma nova mensagem da minha irmã: você vai se arrepender quando nos precisar. Nem abri. Finalmente entendi algo que antes não via: eu nunca precisei deles. Eles só fizeram questão de que eu pensasse que fiz. Depois que desconectei tudo, o silêncio deles não era pacífico. Era estratégico, como se estivessem se reorganizando, tentando descobrir como lidar com a nova versão de mim. Aquele que não cede mais. Aquele que finalmente aprendeu a dizer não. Mas não demorou muito para a primeira rachadura aparecer. Minha irmã mandou mensagem de novo, uma semana inteira depois do último texto. Desta vez, com uma captura de tela do aviso de despejo dela. Sem saudação, sem explicação, apenas uma foto e uma mensagem de 2 linhas: espero que esteja feliz. Isso é culpa sua. Não respondi. No mesmo dia, meu irmão publicou um desabafo nos stories sobre pessoas que deixam o dinheiro mudar quem são. Eu estava marcado. Minha esposa também. Ele nunca mencionou nossos nomes, mas era óbvio. Jogou frases como lealdade falsa e a sangue deveria significar algo. Depois colocou um link de um GoFundMe para comprar um carro novo, porque o antigo tinha quebrado. Rolei a página e voltei a lixar um pedaço de madeira reciclada. Estava ajudando o tio da minha esposa a construir móveis nos finais de semana. Nada glamouroso, mas honesto. Pagava o suficiente. E me dava algo concreto para fazer com as mãos, algo real. Eu precisava daquilo. Então veio a mensagem de voz da minha mãe. Não gritando desta vez, apenas chorando. Ela disse que estavam atrasados com as contas, que o pai tinha tido horas cortadas, que nunca me pediram nada que eu não pudesse pagar. Disse que não me reconhecia mais, que eu estava frio, que estava me tornando o tipo de homem que morreria sozinho, amargurado e vazio, sem família. Essa mexeu um pouco comigo. Fiquei pensando nela por um tempo. Pensei em ligar. Pensei em contar tudo. Que eu estava me afogando há anos, mantendo todo mundo à tona enquanto eles faziam buracos no barco. Que o incêndio não me mudou. Apenas me revelou. Mas eu não liguei, porque sabia como a conversa iria acontecer. Ela choraria. Eu sentiria culpa. Ofereceria algo. E então estaria de volta ao ponto de partida, quebrado de uma forma diferente. Enquanto isso, do nosso lado, as coisas avançavam devagar, mas avançavam. Os pais da minha esposa nos convidaram para morar com eles temporariamente. No começo recusei por orgulho, mas eles insistiram. Você tem um filho, disse a mãe dela. Não precisa provar nada. Então, nos mudamos. E foi a primeira vez em anos que senti que alguém realmente ficava feliz com a nossa presença. No primeiro fim de semana, meu sogro deixou meu filho ajudá-lo a construir uma casinha de passarinho. Minha sogra nos incluía em todas as refeições como se sempre tivéssemos feito parte da família. Eles não perguntaram o que tinha acontecido com meus pais. Apenas nos deram espaço e apoio. O contraste era chocante. Uma manhã, enquanto tomava café na varanda, meu sogro disse algo que nunca vou esquecer: você não pode se queimar para manter os outros aquecidos, Luke. Eles só vão continuar pedindo mais lenha. E ele estava certo. Naquela semana, entrei oficialmente com o pedido para me retirar do traste familiar. Meu nome estava em documentos demais, contas demais, emaranhados demais de uma vida que eu não vivia mais. Eu queria cortar tudo, de forma limpa. A papelada levou tempo, mas a sensação foi instantânea. Finalmente me senti dono de mim mesmo. Então, 2 noites depois, aconteceu algo que eu não esperava. Alguém bateu na porta. Minha esposa olhou pelo olho mágico e se enrijeceu. É seu irmão. Eu não o via desde antes do incêndio. Abri a porta. Ele parecia um desastre. Cabelo bagunçado, olheiras, vestindo um moletom caro que provavelmente eu paguei anos atrás. Ele não disse nada de imediato. Apenas olhou por cima de mim, como se tentasse julgar a vida que construí sem ele. Então disse: você vai mesmo nos deixar afundar assim? Não respondi. Apenas saí,
Fechei a porta atrás de mim e desci os degraus da varanda. Ele me seguiu. E o que aconteceu em seguida, o que ele disse na entrada da garagem, foi quando percebi até onde ia a profundidade do problema. Ele me acompanhou pelo caminho sem dizer uma palavra, como se não soubesse lidar com a versão de mim que não o deixava entrar. Os passos dele arrastavam um pouco, como se esperasse que eu parasse e me virasse. Não parei. Apenas caminhei até a beira do quintal e esperei. Ficou silencioso por um momento, só o som do vento nas árvores e o latido distante de algum cachorro. Então, finalmente, ele falou. Eles acham que você está falando sério desta vez. Me virei para ele, não com raiva, apenas cansado. Estou. Ele não se mexeu. Eles estão surtando. Mamãe mal fala. Papai está irritado. Jordan está fazendo todo o drama de vítima de novo. Soltei uma risada curta pelo nariz. Chocante. Não, ouça, ele disse. Não vim aqui para implorar. Vim te contar algo que você provavelmente não sabe. Ele fez uma pausa, como se pesasse se deveria falar. Então disse algo que eu não esperava. Eu deveria ter ido naquela noite, quando o incêndio aconteceu. Já estava no carro. Fitei-o. E seu pai ligou, disse para eu não ir. Isso me parou na hora. Ele te disse para não vir, mesmo sabendo que minha casa estava pegando fogo? Ele assentiu. Disse para não alimentar a situação. Que você provavelmente só estava buscando atenção. Que você ficaria bem. Que se a gente aparecesse, só pioraria as coisas. Mamãe o apoiou. Não sabia o que dizer. Por um segundo, pensei que talvez não tivesse ouvido direito, mas ele continuou. Eles achavam que você estava exagerando. Disseram que você ia manipular todo mundo para conseguir dinheiro de novo. Nem acreditaram que os danos eram reais até mais ou menos uma semana depois. A essa altura, acharam que já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Fiquei em silêncio por um longo momento. Eles viram as fotos, disse finalmente. Leram minha mensagem. Ele disse. Eles simplesmente não queriam acreditar. Disseram, você sempre foi dramático. Sempre fez tudo girar em torno de você. Ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão perfeitamente a cara deles. Eu dei dinheiro a eles por 10 anos, e a única vez que preciso de algo, sou eu que estou fazendo tudo girar em torno de mim. Ele olhou para o chão. Não enfrentei eles. Deveria ter enfrentado. Eu sabia que era real, vi as fotos e mesmo assim fiquei sentado no carro e voltei. Não sabia se ele buscava perdão ou apenas queria se confessar. De qualquer forma, não disse nada. Não devia conforto a ele. Então ele me surpreendeu. Me mudei semana passada. Eu o olhei. O quê? Acabou. Juntei minhas coisas e fui embora. Estou ficando com uma garota que conheci no trabalho. Não aguentava mais. Eles falam de você como se você fosse um monstro, como se tivesse se virado contra nós. Mas agora vejo. Você não mudou. Apenas parou de deixar que eles levassem. Não sabia o que dizer. Por um instante, senti algo estranho. Como se talvez eu não estivesse louco. Como se alguém finalmente tivesse visto também. Ele tirou um papel dobrado do bolso da jaqueta e me estendeu. Mamãe escreveu isso. Disse que era melhor do que mandar mensagem de texto. Não li. Não peguei. Pelo menos não imediatamente. Ele ficou ali, com o papel na mão por alguns segundos, depois desistiu e o deixou no degrau mais baixo da varanda. Se algum dia você quiser conversar, conversar de verdade, estou por aqui, disse. Falo sério. Então se afastou. Não esperou resposta. Apenas desapareceu no crepúsculo, como se soubesse que não devia insistir. Fiquei ali olhando para o papel dobrado. Por muito tempo não toquei nele. Pensei em queimá-lo. Talvez jogá-lo no lixo sem ler. Mas não fiz. Pelo menos não ainda. Mais tarde naquela noite, enquanto minha esposa colocava nosso filho na cama, sentei-me na varanda e abri a carta sob a luz do lampião. Não era um pedido de desculpas.
Era pior. Dentro havia 6 recibos impressos. Todas as cobranças de uma clínica médica. O nome do meu pai estava em todos. Ele tinha sido diagnosticado com alguma coisa. Eu nem sabia exatamente o que. As descrições eram vagas, mas sérias. A última linha da última página estava escrita à mão: é por isso que pedimos o dinheiro. Sem explicação, sem contexto, apenas aquela frase. E agora eu tinha uma decisão a tomar. Ele me acompanhou pelo caminho sem dizer uma palavra, como se não soubesse lidar com a versão de mim que não o deixava entrar. Os passos dele arrastavam um pouco, como se esperasse que eu parasse e me virasse. Não parei. Apenas caminhei até a beira do quintal e esperei. Ficou silencioso por um momento, só o som do vento nas árvores e o latido distante de algum cachorro. Então, finalmente, ele falou. Eles acham que você está falando sério desta vez. Me virei para ele, não com raiva, apenas cansado. Estou. Ele não se mexeu. Eles estão surtando. Mamãe mal fala. Papai está irritado. Jordan está fazendo todo o drama de vítima de novo. Soltei uma risada curta pelo nariz. Chocante. Não, ouça, ele disse. Não vim aqui para implorar. Vim te contar algo que você provavelmente não sabe. Fez uma pausa, como se pesasse se deveria falar. Então disse algo que eu não esperava. Eu deveria ter ido naquela noite, quando o incêndio aconteceu. Já estava no carro. Fitei-o. E seu pai ligou e disse para eu não ir. Isso me parou na hora. Ele te disse para não vir, mesmo sabendo que minha casa estava pegando fogo? Ele assentiu. Disse para não alimentar a situação. Que você provavelmente só estava buscando atenção. Que você ficaria bem. Que se a gente aparecesse, só pioraria as coisas. Mamãe o apoiou. Não sabia o que dizer. Por um segundo, pensei que talvez não tivesse ouvido direito, mas ele continuou. Eles achavam que você estava exagerando. Disseram que você ia manipular todo mundo para conseguir dinheiro de novo. Nem acreditaram que os danos eram reais até mais ou menos uma semana depois. A essa altura, acharam que já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Fiquei em silêncio por um longo momento. Eles viram as fotos, disse finalmente. Leram minha mensagem. Ele disse. Eles simplesmente não queriam acreditar. Disseram, você sempre foi dramático. Sempre fez tudo girar em torno de você. Ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão perfeitamente a cara deles. Eu dei dinheiro a eles por 10 anos, e a única vez que eu precisava de algo, sou eu que estou fazendo tudo girar em torno de mim. Ele olhou para o chão. Eu não os confrontei. Deveria ter confrontado. Eu sabia que era real via as fotos e mesmo assim fiquei no carro e voltei. Não sabia se ele buscava perdão ou apenas queria se confessar. De qualquer forma, não disse nada. Não devia conforto a ele. Então ele me surpreendeu. Me mudei semana passada. Eu o olhei. O quê? Acabou. Juntei minhas coisas e fui embora. Estou ficando com uma garota que conheci no trabalho. Não aguentava mais. Eles falam de você como se você fosse um monstro, como se tivesse se virado contra nós. Mas agora vejo. Você não mudou. Só parou de deixar que eles levassem. Não sabia o que dizer. Por um instante, senti algo estranho. Como se talvez eu não estivesse louco. Como se alguém finalmente tivesse visto também. Ele tirou um papel dobrado do bolso da jaqueta e estendeu. Mamãe escreveu isso. Disse que era melhor do que mandar mensagem de texto. Não li. Não peguei. Pelo menos não de imediato. Ele ficou ali, com o papel na mão por alguns segundos, depois desistiu e o deixou no degrau mais baixo da varanda. Se algum dia quiser conversar, de verdade, estou por aqui, disse. Falo sério. Então se afastou. Não esperou resposta. Apenas desapareceu no crepúsculo, como se soubesse que não devia insistir. Fiquei ali olhando para o papel dobrado. Por muito tempo não toquei nele.
Pensei em queimá-lo. Talvez jogá-lo no lixo sem ler. Mas não fiz. Pelo menos não ainda. Mais tarde naquela noite, enquanto minha esposa colocava nosso filho na cama, sentei-me na varanda e abri a carta sob a luz do lampião. Não era um pedido de desculpas. Era pior. Dentro, havia 6 recibos impressos. Todas cobranças de uma clínica médica. O nome do meu pai estava em todos. Ele tinha sido diagnosticado com alguma coisa. Eu nem sabia exatamente o que. As descrições eram vagas, mas sérias. A última linha da última página estava escrita à mão, é por isso que pedimos o dinheiro. Sem explicação, sem contexto, apenas aquela frase. E agora eu tinha uma decisão a tomar. Não sei por onde começar. A frase ficou pairando por um segundo. Não disse nada. Apenas esperei. Foi a primeira vez na vida que ouvi meu pai parecer inseguro. Mesmo quando eu era criança, mesmo quando ele estava errado, ele sempre falava com a confiança de alguém que nunca duvida de nada. Eu estava errado, disse ele. Foi a segunda vez que não consegui acreditar no que ouvia. Eu não acreditava que o incêndio tinha sido tão grave quanto você disse. Achei que estava tentando nos assustar para reagirmos. Pensei que você estava bravo e descontando em nós. Ainda não falei nada. Sua mãe também acreditou. Todos nós. Dissemos a nós mesmos que você mudaria de ideia, como sempre fazia. Nem olhei as fotos. Apenas presumi. Ele parou ali. Eu podia ouvir ao fundo um bip baixo, um murmúrio de alguma máquina. Ele estava em um quarto de hospital. Fui diagnosticado em abril. Está no estágio 3. Não contei a ninguém por um tempo. Não queria que você pensasse que eu estava tentando te fazer sentir culpa por alguma coisa. Isso me fez rir, mas silenciosamente, amargamente. Mas depois ficamos sem opções. E quando precisávamos de dinheiro, sua mãe mandou uma mensagem. Entendi, disse eu finalmente. 92 chamadas perdidas, suspirou ele. Sei que houve uma longa pausa, e então finalmente percebi que estava errado sobre você. Você carregou essa família por muito tempo. Eu via isso como fraqueza. Achei que você estava tentando comprar amor, mas você só estava tentando nos manter unidos. Você não me impediu, disse. Nenhuma vez. Eu não queria ver. Queria a versão de você que fosse útil. Não pensei no custo. Silêncio novamente. Então ele disse algo que ficaria comigo pelo resto da vida. Se você nunca mais nos ajudar, eu vou entender. Só não queria deixar de dizer isso. Você estava certo. Sentei ali, com o telefone no ouvido, o sol da manhã entrando pela janela do apartamento, meu filho comendo cereal à mesa atrás de mim, minha esposa cantando baixinho na cozinha, e percebi que não estava mais com raiva. Eu tinha terminado. Não de uma forma cruel ou fria, apenas terminei de precisar de qualquer coisa deles. Não precisava de encerramento. Não precisava de vingança. Nem mesmo de um pedido de desculpas. O dano já estava feito. O incêndio já tinha limpado o terreno. Tudo o que eu podia fazer agora era reconstruir. Vou cobrir a próxima rodada de tratamento, disse uma vez diretamente com a clínica, sem enviar um centavo a mais para ninguém. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Obrigado, disse. Mesmo agora, não mereço isso. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Nas semanas seguintes, fiz o pagamento diretamente ao centro médico. Sem alarde, sem conversas. Não ouvi nada da minha mãe, nem da minha irmã, nem de mais ninguém. Noah manteve distância, mas ocasionalmente mandava uma mensagem para saber como eu estava. Conseguiu um emprego em um depósito em Torrance e começou a alugar um quarto com um amigo. Desejei sorte, mas não o convidei para entrar. Pelo menos não ainda. Talvez algum dia. Minha esposa e eu finalmente encontramos uma pequena casa fora da cidade. Nada de luxuoso, mas nossa. O primeiro prego que coloquei na parede pareceu diferente de tudo o que já tinha construído. Parecia que eu estava construindo uma vida que era só minha, não emprestada, não drenada para os outros, não envolta em culpa ou dívidas.
Uma noite, meu filho me perguntou se algum dia voltaríamos a ver a vovó e o vovô. Olhei para ele e disse: vamos construir nossa própria família agora. Porque já havíamos passado pelo fogo, pelo silêncio, pela traição e, finalmente, pelo desapego. As pessoas que compartilham seu sangue nem sempre são sua família. Às vezes, são apenas as primeiras que ensinam o que o amor não é. E quando a fumaça se dissipa, você pode escolher com quem reconstruir. Eu escolhi certo. Uma grande atualização: já se passaram 8 meses desde aquela ligação. 8 meses desde que fiquei na entrada da garagem com Noah. 8 meses desde que li aquela carta e 8 meses desde que transferi dinheiro para a conta médica e disse a mim mesmo que aquilo era o fim. Nunca mais falei com meu pai, nem mesmo para perguntar como estava o tratamento. Achei que, se fosse ruim, eu ouviria algo. Se não fosse, bem, ele poderia viver com o silêncio que ajudou a criar. Desde então, tudo mudou. E não digo isso de uma forma dramática, como nos filmes. Quero dizer no jeito pequeno, lento e difícil. Aquele que parece conquistado. Compramos um terreno fora de Los Angeles. Distante o suficiente para respirar. Próximo do suficiente para trabalhar. O terreno não é plano, não é fácil de construir, e a terra é ruim para jardinagem, mas é nosso. Eu mesmo despejei a primeira fundação, a laje, com a ajuda do meu sogro e de um amigo do trabalho. Não vamos contratar um empreiteiro. Estamos construindo uma parede de cada vez. Sem hipoteca, sem prazo, apenas suor, madeira e paciência. Trabalho 6 dias por semana agora. Meio período em uma oficina de fabricação, meio período construindo a casa. Minhas mãos estão sempre doloridas, mas é um cansaço bom. Aquele que vem de criar, não de sobreviver. Meu filho tem seu próprio quarto agora, na casa alugada onde estamos até a construção ficar pronta. Ele escolheu as cores das futuras paredes, azul e prata, como o céu e robôs, me disse. Minha esposa sorriu e assentiu, já pensando nas cortinas. Ela tem sido firme em tudo. Nunca me pediu para contatar minha família. Nunca sugeriu que eu estava sendo duro demais. Ela deixa o silêncio permanecer silencioso. Não por raiva, mas por compreensão. Às vezes, pessoas me perguntam sobre minha família, colegas de trabalho, vizinhos. Eu apenas digo que não somos próximos e deixo por isso. Ninguém insiste. Todo mundo tem uma versão dessa história. A minha só tem um incêndio no meio. De vez em quando, dá vontade de checar as redes sociais deles só para ver. Mas eu nunca faço. Aprendi que se curar às vezes significa não olhar para trás, nem mesmo por curiosidade. Não sei se meu pai melhorou. Não sei se minha mãe ainda me vê como vilão. Não sei onde Jordan mora, nem se Noah manteve aquele emprego. E não me importa. Não por ódio, apenas por desapego. Porque eu não sou mais o cara que precisa provar alguma coisa. Não sou mais o fundo de emergência, a viga invisível de suporte, o consertador. Agora sou apenas Luke. Um homem com mãos doloridas, uma casa pela metade e uma família que me escolheu de volta. E, finalmente, paz. Há uma coisa que tirei de tudo isso. Algo que me lembro sempre que alguém menciona: ajudar a família. Dinheiro nunca é apenas dinheiro em uma família como a minha. É poder. É controle. É lealdade assumida. Se algum dia eu der qualquer coisa de novo, será um empréstimo, claro, escrito e com o entendimento de que não é amor, é uma transação. E se eles não conseguirem aceitar isso, não estão pedindo ajuda. Estão pedindo para te possuir. Aprendi a dizer não sem culpa. Agora, levou tudo pegar fogo para eu perceber que limites são construídos exatamente como casas, uma tábua de cada vez, e só depois de limpar toda a podridão.